E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E o tema de hoje é Ética na História, algumas concepções da filosofia moral da antiguidade grega e da Idade Média, conhecida como ética cristã. Beleza? Vamos nessa. Simone, solta a vinheta aí. Pessoal, os antigos gregos desenvolveram uma ética racionalista na qual a razão deveria prevalecer sobre as paixões e os desejos individuais. O mal, as paixões desenfreadas, a iniquidade, a que os gregos denominavam híbris, eram representados pelas personagens monstruosas que deveriam ser vencidas pelos heróis da mitologia. Ou seja, os heróis da mitologia, eles não estavam ali por um acaso, eles tinham um papel, um dever a cumprir, um dever que se sobrepunha aos desejos monstruosos que as feras, da mitologia grega representavam. Eu me defenderai. Logo após o período da racionalização, chegaram uma galera chamada de sofistas. Não, você é burro, cara, que loucura. Os sofistas eram os rivais intelectuais de Sócrates. Esses pensadores afirmavam que não existiam normas e verdades universalmente válidas. Eles tinham, portanto, uma concepção ética pautada na relatividade e na subjetividade. Em que sentido? Ora, por exemplo, eles diziam que o homem, por exemplo, era a medida de todas as coisas e que nada poderia ser conhecido verdadeiramente. Então isso eram questões colocadas já desde o princípio pelos sofistas e que intrigavam muito a sociedade, porque o debate lógico era muito apreciado pelos gregos e eles debatiam em praça pública. Então quem tivesse melhor poder de oratória ou melhor retórica, normalmente era quem vencia o debate. E o que valia nisso aí era convencer o outro, mesmo que você tivesse que se valer de subterfúgios relativistas ou subjetivistas, né? As famosas falácias. E isso incomodava muito um cara chamado Sócrates. Reflita um segundo sobre o que você está falando, Maurílio. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Sócrates, ao contrário do relativismo dos sofistas, ele sustentou a existência de um saber universal, válido, que decorresse do conhecimento da essência humana. Então, a partir da qual se poderia conceber a fundamentação de uma moral universal. Ou seja, Sócrates estava quebrando com o relativismo e com o subjetivismo dos sofistas. E o que é essencial no ser humano? O ser humano é essencialmente o quê? Razão. E é na razão, portanto, que devem ser fundamentadas as normas e os costumes morais. E não nos desejos individuais ou subjetivos. Por isso, dizemos que a ética socrática ela é racionalista, pois o indivíduo que age conforme a razão, ele age corretamente. E como os sofistas agiam somente por vaidade ou simplesmente movido por interesses próprios, eles poderiam até ter um argumento lógico, porém o intuito principal não era um intuito racional, mas um intuito passional para abastecer suas paixões, o que fazia com que Sócrates se voltasse contra eles. Ele tem talento para isso. Galera, e quanto a Platão? Bom, Platão desenvolveu o racionalismo ético, iniciado por Sócrates, aprofundando a diferença entre corpo e alma. Ele argumentava que o corpo, por ser a sede dos desejos e das paixões, muitas vezes desvia o indivíduo do seu caminho para o bem. Assim, Platão defendeu a necessidade de uma depuração do mundo material para alcançar a ideia de bem, uma ideia superior. E quanto a Aristóteles? Bom, Aristóteles veio antes dos estoicos e dos epicuristas. Porém, Aristóteles centrava sua ética num ponto de equilíbrio, entendeu? Na verdade, Aristóteles procurou construir uma ética mais realista do que a de Platão.
ou seja, mais próxima do indivíduo concreto. Para tanto, ele perguntou-se qual seria o fim último do ser humano, ou seja, qual seria o telos do ser humano. Para que tendemos? Qual a nossa tendência? E ele respondeu, ora, o ser humano tende para a felicidade, porque todos nós buscamos ser felizes. Ah, mas para um membro da elite é muito fácil dizer que a felicidade está na vida contemplativa. Quero ver o povão. Na verdade, segundo Aristóteles, a pessoa comum, aquela que não pode se dedicar à atividade teórica, aprenderia a agir corretamente pelo hábito, isto é, por meio da prática constante e reiterada das ações. A prática leva à perfeição. Obrigado, Sr. Stark. Mas eu tô de boa. De boa? Como assim? Eu quero dizer que eu prefiro não sair do chão por um tempinho. Amigo da vizinhança, Homem-Aranha. Alguém tem que cuidar do povão, né? Tá me rejeitando? É melhor pensar direito. Olha lá. Olha pra mim. Última chance, sim ou não? Não. Ok. Essa marra de herói operário adolescente que eu gosto. Assim, pessoal, falava Aristóteles, agir corretamente seria praticar as virtudes. E o que seriam essas virtudes? Em sua obra, Ética Nicômaco, Aristóteles explica. Diz Aristóteles, a excelência moral, virtude moral, então, é uma disposição da alma relacionada com a escolha de ações e emoções. Disposição essa, consistente num meio termo determinado pela razão. Trata-se de um estado intermediário, porque nas várias formas de deficiência moral, há falta ou excesso do que é conveniente tanto nas emoções quanto nas ações, enquanto a excelência moral encontra e prefere o meio termo. É isso que Aristóteles diz em A Ética Nicômaca. Portanto, pessoal, por exemplo, a coragem, ela seria uma virtude situada entre dois extremos, entre a covardia, que seria a deficiência, e a temeridade, que seria o excesso. Assim, Aristóteles propõe uma ética do meio termo, na qual a virtude consistiria em procurar um ponto de equilíbrio entre o excesso e a deficiência. Pessoal, mas observem uma coisa. Esse ponto de equilíbrio ele não é fixo. Isto é, não pode ser estabelecido de antemão, pois varia de acordo com a circunstância e a ocasião. Daí entra a ideia também de prudência, viu, pessoal? Por exemplo, não é exatamente coragem reagir em um assalto à mão armada. Isso, na verdade, seria justamente temeridade. Ou seja, não é esse tipo de atitude que garante a excelência moral de uma pessoa, como explicou Aristóteles. Mata, aqui tem coragem. Veja só o que ele diz. Tanto o medo como a confiança, o apetite, a ira, a compaixão e, em geral, o prazer e a dor podem ser sentidos em excesso ou em grau insuficiente. E num caso como no outro, isto é um mal. Mas senti-los na ocasião apropriada, com referência aos objetos apropriados, para com as pessoas apropriadas, pelo motivo e de maneira conveniente, nisso consistem o meio termo e a excelência característicos da virtude. Pessoal, só um adendo aqui. É importante notar que tanto em Platão como em Aristóteles, a ética estava vinculada à vida política. Aristóteles refere-se mesmo à política como um meio da ética, pois, sendo o ser humano, por natureza, um ser político, um animal político, ele necessitaria da vida em comum para alcançar a felicidade, como plenitude de seu bem-estar. Isso já é diferente do que? Dos estoicos e dos epicuristas, como a gente vai ver agora. Só besteira. Ainda no período helênico, pessoal, podemos destacar o estoicismo. O estoicismo foi um movimento filosófico que surgiu depois do período clássico grego. Então, o estoicismo desenvolveu uma ética baseada na procura da paz interior e no autocontrole individual, fora dos contornos da vida política. Por quê? Porque os pensadores gregos da época perceberam que eles não poderiam mais ter aquele debate em praça pública para discutir os destinos da cidade. O controle da cidade agora estava na mão dos generais, dos governantes, dos imperadores. E aí, isso tudo começou com as conquistas de Alexandre.
afastando o povo de toda decisão pública, de toda decisão política, como era outrora na época de Sócrates. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Tem que acabar a justiça! Assim, galera, o princípio da ética estoica é a apatia, que vem do grego apatheia, atitude de entendimento de tudo o que acontece, e o amor ao destino, que é o amor fati, porque tudo faria parte do quê? De um plano superior, guiado por uma razão universal, que a tudo abrangeria. Desse modo, atingisse o quê? A ataraxia, ou a imperturbabilidade da alma. Existe isso, você tá inventando palavra. Fala direito, rapaz! Outro movimento que surgiu no helenismo foi o epicurismo. A ética de Epicuro, ela de forma semelhante à estoica, ela defendia uma atitude de desvio da dor e a procura do prazer espiritual, ou seja, do autodomínio e a paz de espírito. Era assim também que você chegaria à ataraxia. Aham, sei. Galera, vamos falar agora também de um cara chamado Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona para os íntimos. Ele transformou a ideia de depuração da alma da filosofia de Platão na ideia de necessidade de elevação ascética para compreender os desígnios de Deus. Ora, assim como Platão dizia que a gente precisava ter uma elevação cognoscitiva para conhecer o bem maior, que era o mundo das ideias, Santo Agostinho também falou que a gente tinha que se afastar do mundo material para se elevar conceitualmente e assim conhecer a Deus. Também a ideia de imortalidade da alma presente em Platão foi retrabalhada pelo filósofo sob uma perspectiva cristã. Assim, surgem também muitos conceitos que ainda hoje perduram na sociedade, como a ideia de uma alma imortal, pela qual ela poderá, por exemplo, ser salva eternamente ou castigada para sempre. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. A ética agostiniana destaca-se por outro conceito. Ao tentar explicar como pode existir o mal se tudo vem de Deus, e Deus é bondade infinita, Santo Agostinho introduziu a ideia de liberdade como livre-arbítrio, isto é, a noção de que cada indivíduo tem a possibilidade de escolher como agir de acordo com sua própria vontade. Portanto, pode optar livremente por aproximar-se de Deus ou por afastar-se dele. O afastamento de Deus seria o mal, de acordo com o filósofo, e a aproximação de Deus seria o bem. Isso significa, pessoal, que com a noção de livre-arbítrio, ou seja, de escolha individual, Agostinho acentuou o papel da subjetividade humana nas coisas do mundo. O livre-arbítrio seria o meio pelo qual o ser humano exerce sua liberdade, que consiste em melhor escolher entre o bem e o mal. Por outro lado, pessoal, esse conceito acabou esvaziando a noção grega de liberdade como possibilidade de realização plena dos indivíduos em seu meio social. Em outras palavras, diminuiu a importância da dimensão social da liberdade e esta passou a ter um caráter mais pessoal, mais subjetivo e, portanto, mais individualista. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Para fechar, pessoal, em suma, o que a gente tem que entender é que os filósofos medievais herdaram alguns elementos da tradição filosófica grega, reconfigurando-os no interior de uma ética cristã. São Tomás de Aquino, no século XIII, por exemplo, recuperou da ética aristotélica a ideia de felicidade como fim último do ser humano, mas cristianizou essa noção ao identificar Deus como fonte dessa felicidade. Bom, galera, era esse vídeo que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido o assunto e espero contar com a participação de vocês na próxima aula. Beleza? Um abraço, valeu, tchau!